São Padre Pio, o santo dos estigmas e milagres. São Padre Pio de Pietrelcina é um dos santos mais extraordinários e venerados da Igreja Católica. Sua vida foi marcada por fenômenos sobrenaturais, milagres, perseguições e uma profunda entrega a Deus. Desde jovem manifestou sinais de santidade, tendo visões, êxtases e experiências místicas que o prepararam para uma missão única: ser um intercessor poderoso entre Deus e os homens. Recebeu os estigmas de Cristo e passou décadas carregando esse sinal visível do sofrimento redentor. Foi um confessor incansável, trazendo milhares de almas de volta a Deus, e sua intercessão resultou em curas físicas e espirituais inexplicáveis. Neste texto, mergulharemos profundamente na vida desse santo, explorando não apenas os fatos históricos, mas também seus ensinamentos e seu legado para a Igreja e o mundo. Infância e chamado de Deus. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, na pequena vila de Pietrelcina, no sul da Itália. Seus pais, Grazio e Maria Giuseppa, eram camponeses simples, mas profundamente religiosos. Desde muito jovem, Francesco demonstrava um comportamento diferente das outras crianças. Gostava de rezar e frequentemente se retirava para momentos de silêncio e meditação. Aos 5 anos começou a ter visões de Jesus e da Virgem Maria. Segundo relatos, ele achava que essas experiências eram normais e acreditava que todos podiam ver o que ele via. Seu desejo de servir a Deus cresceu com o tempo, e aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, recebendo o nome de Frei Pio. A vida no convento era de extrema disciplina, com orações rigorosas, jejuns e penitências. Desde o início, Frei Pio enfrentou graves problemas de saúde, que iam desde febres misteriosas até dores inexplicáveis. No entanto, sua fé permanecia inabalável. Ordenação e primeiras experiências sobrenaturais. Em 10 de agosto de 1910, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Logo após sua ordenação, começou a manifestar dons espirituais impressionantes, como bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, leitura das almas e êxtases místicos. Padre Pio passou por períodos de isolamento devido à sua saúde frágil, mas sempre manteve uma vida de oração intensa. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi chamado para servir como capelão militar, mas sua saúde debilitada impediu que permanecesse no serviço por muito tempo. Após a guerra, foi enviado ao convento de San Giovanni Rotondo, onde permaneceria pelo resto de sua vida e se tornaria um farol de espiritualidade para o mundo. Os estigmas, o selo do sofrimento de Cristo. O evento mais marcante da vida de Padre Pio aconteceu em 20 de setembro de 1918. Enquanto rezava diante do crucifixo na capela do convento, teve uma visão de Cristo crucificado. Neste momento sentiu uma dor intensa e percebeu que suas mãos, pés e lado estavam sangrando. Eram os estigmas, as mesmas feridas de Cristo na cruz. Os estigmas permaneceram abertos e sangraram por 50 anos, até poucos dias antes de sua morte. Médicos e cientistas analisaram suas chagas, mas nunca encontraram uma explicação lógica. Os milagres e o dom da confissão. Padre Pio tinha o dom da cura. Muitos relatos testemunham curas milagrosas atribuídas à sua intercessão. Pessoas que sofriam de doenças terminais foram curadas instantaneamente após receberem sua bênção. Além disso, possuía o dom da leitura das almas. Durante as confissões, revelava pecados ocultos que os penitentes haviam esquecido ou omitido. Seu olhar penetrante e palavras diretas muitas vezes levavam as pessoas às lágrimas e a uma profunda conversão. Seus dias eram exaustivos. Passava até 16 horas por dia no confessionário, atendendo milhares de fiéis. Perseguições e provações. Mesmo sendo um homem santo, Padre Pio foi alvo de grande perseguição dentro da própria Igreja. Devido aos fenômenos místicos que o cercavam, foi acusado de fraude e de manipulação. O Vaticano o proibiu de celebrar missas públicas e de confessar por um período, impondo severas restrições à sua vida sacerdotal. Essas provações foram para ele uma grande cruz. Mas ele sempre aceitou tudo com humildade, confiando na vontade de Deus. Com o tempo, sua inocência foi reconhecida e as restrições foram retiradas. Últimos anos e morte.
Mesmo debilitado pela idade e pelas doenças, Padre Pio continuava atendendo confissões e celebrando missas. Seus estigmas, que sangraram por 50 anos, desapareceram misteriosamente poucos dias antes de sua morte. Na noite de 23 de setembro de 1968, faleceu em paz, repetindo suas últimas palavras: Jesus Maria. Seu funeral reuniu milhares de pessoas, e sua fama de santidade cresceu ainda mais. Canonização e legado. Após sua morte, o clamor por sua canonização foi imediato. O Vaticano investigou milagres atribuídos à sua intercessão e, em 2002, São João Paulo II o canonizou como São Padre Pio de Pietrelcina. Hoje, seu santuário em San Giovanni Rotondo recebe milhões de peregrinos anualmente. Seu exemplo continua inspirando sacerdotes e fiéis a buscarem a santidade através da oração, penitência e amor ao próximo. Ensinamentos de Padre Pio. 1. Oração e confiança em Deus. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá suas orações. 2. A importância da confissão. Ele chamava a confissão de o banho da alma e incentivava a prática frequente. 3. Amor à Eucaristia. Sua vida girava em torno da missa e da adoração ao Santíssimo. 4. A batalha espiritual. Alertava sobre a ação do demônio e a necessidade de vigilância espiritual. Conclusão e bênção final. São Padre Pio nos ensina a sermos perseverantes na fé e a confiarmos no poder da oração. Que possamos seguir seu exemplo, amando a Deus com todo o nosso coração. Que pela intercessão de São Padre Pio, Deus nos fortaleça e nos conduza à santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.